Por que a gente faz alusão ao povo judeu? Porque a nossa fé, ela é originada do povo judeu. A fé que nós temos hoje, ela é herdada, é a base daquilo que os judeus receberam. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 15. Então, amados, há uma preciosidade em meditarmos nessa palavra. Na sexta-feira nós estivemos aqui num Shabat tão tremendo sobre a troca do Calvário, e que palavra Deus trouxe ao nosso coração, né? Quem veio, recebeu aí as revelações do Espírito, que é totalmente nova em cada aula que nós damos, em cada esfera que nós estamos. Então, nessa manhã eu quero convidar você a refletir sobre aquilo que nesse dia, ao pôr do sol, os judeus estão pensando, orando, que é sobre o arrependimento. Então eu quero convidar você a ler esse texto, um texto bem prático, bem simples. Marcos 1, verso de número 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Diga comigo, arrepender-se e crer nas boas novas. Queridos, nós estamos há poucos dias da festa de tabernáculo. E hoje se começa, dia 24, ao pôr do sol, ao dia 25, pôr do sol, né? Até amanhã, o pôr do sol. A gente começa o Yom Kippur, dia do perdão. Para os judeus que não conhecem a Jesus, eles estão esperando esse dia durante todo o ano para confessar todos os pecados. Então eles pecam durante o ano para o dia do perdão, eles se apresentarem diante de Deus e pedirem perdão por todos os pecados que eles cometeram durante o ano, e ali fazer expiação pelos seus pecados. E alguns deles ainda ficam preocupados com o derramamento de sangue e o sacrifício, porque eles entendem que ainda é necessário por não conhecerem a Jesus. Mas aqueles que são messiânicos e que já receberam a Jesus, eles entendem que a expiação já foi feita. E nós queremos nessa manhã nos focar nesse texto onde é Jesus chamando os discípulos. Diga comigo, Jesus chamando os discípulos a uma compreensão do reino. Então o que acontece aqui? Jesus acaba de ser batizado, e no batismo de Jesus ele tem a afirmação de que ele é o quê? O Filho de Deus. Jesus ele vai ouvir, e as pessoas que estão ali vão ouvir uma voz do céu que brada sobre Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria. E depois a gente vai perceber que depois do batismo Jesus é tentado pelo diabo, e nessa tentação pelo diabo Jesus o vence no deserto. Depois de vencer ao diabo no deserto, Jesus, cheio do poder do Espírito, da vida do Espírito, ele sai e ele começa a chamar os primeiros discípulos. E quando ele chama os primeiros discípulos, ele traz uma pregação tão contundente do Evangelho que nós não ouvimos mais hoje. Qual é a mensagem do Evangelho que Jesus dá aos primeiros discípulos? Não é como vocês vão ficar lindos ao me servirem, mas é arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque é chegado a vocês o reino de Deus, o domínio de Deus. Então diga comigo, a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. Quando nós olhamos paralelamente para a vida de João Batista, o que João Batista está ensinando na sua mensagem? João Batista está pregando o batismo de arrependimento. E João Batista está chamando os homens a um arrependimento, a uma volta-se para Deus, porque ele está preparando o povo para a vida de Jesus. E quando nós olhamos para essa palavra arrependimento, arrepender-se, ou arrependimento, ou arrependido, tem mais de 100 vezes em toda a Bíblia essa palavra. Isso denota a importância que Deus dá ao quê? Ao arrependimento. Diga comigo, ao arrependimento.
Mas nós estamos em contraste no século 21, vivendo dias em que a mensagem do Evangelho está sendo pautada por mensagens que são ensinadas e pensamentos que são ensinados a você pensar de modo positivo, acerca de si mesmo, a ter uma autoestima elevada. São palavras que têm sido pregadas no púlpito das igrejas, em que as pessoas estão saindo dos cultos tão confortáveis consigo mesmo, em que elas dizem: eu sou a última Coca-Cola do deserto, porque tudo gira em torno de mim. Eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, porque as pregações do Evangelho têm sido distorcidas em relação à ausência de arrependimento. Toda palavra bíblica que não procede de uma consciência de arrependimento e que a centralização dela não é Jesus, essa palavra é palha. Não é a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus passa pela cruz. A palavra de Deus passa pela morte de si mesmo. A palavra de Deus passa pelo arrependimento, pela renúncia. E queridos, nós precisamos entender que essa não é uma mensagem confortável para o século 21. Porque no século 21 as pessoas querem fazer o que elas querem. Elas querem ser senhoras delas mesmas. A gente diz: eu recebi Jesus como Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Quem já fez essa afirmação aqui? Levante a mão. Todos nós fazemos. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Mas aonde Jesus é Senhor? Jesus precisa ser Senhor em tudo. Eu não vou onde eu quero, não faço o que quero, mas eu vivo para promover a vontade dele. Jesus entrou nessa terra como homem e nos ensinou o padrão de vida, ou não ensinou? Qual era o modelo e o padrão de vida de Jesus? Eu faço a vontade do Pai. Eu falo o que o Pai quer que eu fale. Eu vivo o propósito do Pai. Eu me rendo à vontade do Pai. A comida que eu amo comer é fazer a vontade do Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não realize a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, qual é a maior crise das pessoas em relação a Deus? Por que tem gente revoltada com Deus? Porque Deus não fez o que ele queria. Porque está orando por um parente ser curado, e Deus simplesmente não cura. Como se Deus fosse bom, ele curava o meu parente, ele não deixava o fulano morrer, ele não deixava que isso acontecesse. Queridos, nós precisamos entender que Deus é soberano, e ele não faz tudo o que nós queremos, mas tudo aquilo que está no seu coração, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando ele nos frustra, ele tem lá na frente algo muito maior. Amém? Então nós vivemos dias em que nós colocamos Deus como gênio da lâmpada. Todos nós conhecemos a historinha do gênio da lâmpada. O que se fazia com o gênio da lâmpada? Esfregava-se a lâmpada, o gênio aparecia e aí pedia o que queria. E o gênio automaticamente realizava o desejo do coração. Isso é conto de fada. Isso não é uma verdade. Mas a gente pega a oração e esfrega a lâmpada como se Deus fosse o Aladim. E diz: aí, Senhor, eu estou orando, faça aí, porque eu estou aqui, eu estou orando. Mas a gente não está orando para Deus realizar o nosso desejo. Nós precisamos orar para que Ele faça a vontade dEle. Então tem muita gente frustrada com Deus porque não compreendeu que Deus não vive para satisfazer os nossos desejos. Amém? Deus não vai fazer tudo que eu quero. Você não vai entender tudo aqui na terra. Ah, por que fulano é gente ruim e tem saúde boa, e fulano que é gente boa tem uma doença que não é curado e está morrendo? Porque Deus é soberano. Porque o ruim precisa ter um encontro com Jesus ainda, não está pronto para partir. Mas quem está maduro pode partir a qualquer momento. Vocês entendem? Deus é soberano. Mas por que Deus levou falando? Porque Ele é soberano e a vida não diz respeito a mim. Ele não me pede permissão. Só que nós transformamos a soberania de Deus na humanidade dos homens. E achamos que Deus desceu ao nosso nível. Ele continua sendo Deus.
E aí nós temos hoje as pregações maravilhosas que evoca o homem. E aí nós temos a corrente do humanismo, onde o homem é o centro. Eu só quero ser, Deus vai me fazer feliz. Ele vai realizar todos os desejos do meu coração. Deus vai fazer tudo aquilo que eu estou orando. Não vai. Porque se aquilo que você está orando não passa pelo crivo da palavra e não está no centro da sua vontade, Ele não vai realizar. Deus não está preso à minha oração, mas à sua palavra. Vocês entendem? Então tem muita gente com raiva de Deus por conta das questões emocionais, de nunca verem as suas orações sendo respondidas. E quando nós lemos histórias do passado, esses dias eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa de oração, e essa pessoa orou muito pelo filho, muito. Mas cada vez que ela orava, o filho se tornava mais drogado, mais louco, mais perturbado. E essa mulher morre. E no dia da sua morte, o seu filho tem um encontro com Jesus. Ela viu a sua oração respondida? Não. Mas ela vai chegar no céu e vai colher o resultado da sua oração. Então, queridos, o que a gente não vê aqui, a gente vai ver na eternidade. Porque orações não morrem. Pregações a respeito de autoestima no meio cristão é uma filosofia desenvolvida nos nossos dias. Você pode tudo, você faz tudo, você é o centro. Isso não resolve o problema humano. Porque qual é o problema humano? Diga comigo, o pecado. Precisamos encarar a doutrina do arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Olhe para o seu irmão e diga arrependimento. Arrependimento. Aí a minha pergunta é, o que é arrependimento? O que é essa doutrina? O que é esse ensino do arrependimento? É quando o pecador, diga comigo, pecador, convencido da sua total pecaminosidade. Você tem consciência de que você é pecador? Isso domina o nosso coração. O senso da pecaminosidade, da desaprovação moral e da separação de Deus precisa governar o nosso coração. Eu estou hoje dando aula arrependimento do discipulado pastoral. Diga comigo, preciso ser convencida do meu estado de pecaminosidade. Todo ser humano nasce separado de Deus. Todo ser humano nasce condenado. Todo ser humano nasce distanciado da glória de Deus. E ele precisa de arrependimento. Ele precisa dessa convenção, dessa convicção. Diga comigo. Arrependimento e fé são a base da salvação. Pastor, eu tenho fé em Deus, mas se não se arrependeu, não pode entrar no céu. Porque o céu tem uma porta. Ela é estreita e ela passa pelo arrependimento. Amém? Agora vamos pensar arrependimento versus remorso. O que é arrependimento e o que é remorso? Diga comigo, remorso é a vergonha de que alguém descobriu que eu estou errado. Isso é remorso. Alguém descobriu o meu pecado. Eu estou envergonhado. Eu estou triste pela consequência da vergonha. Arrependimento é uma dor profunda pela consciência de que eu feri a santidade de alguém que não merecia ser ferido. Vocês entendem isso? Diga comigo, remorso. Passa. Vamos pensar em arrependimento e remorso. Quem você vê como remorso e quem você vê como arrependimento? Vamos pensar em Judas. O que o remorso fez? Levou ao desespero emocional e ao suicídio. O que fez Pedro? Arrependimento. Chorou amargamente por ter traído Jesus, por ter negado Jesus. Os dois traíram. Um vendeu, o outro negou. Um entrou pelo caminho do remorso e outro entrou pelo caminho do arrependimento. Queridos, Deus conhece o nosso coração e Ele quer nos levar ao caminho de arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Por isso Jesus inicia o seu ministério não falando de bens, de propósitos, de vida, como a gente tem ouvido hoje, né?
Tudo hoje é todo de propósito, todo seu propósito, seu propósito, seu propósito. Não. Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. João Batista começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Pedro começou a sua pregação depois de Atos dos Apóstolos dizendo: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Quando você olha para a igreja hoje de Jesus, você não sente tristeza, não? Você não sente, não? Você não sente tristeza por ver uma igreja tão parecida com o mundo? Uma igreja que ama mais o bem-estar do que a casa de Deus? Uma igreja que ama mais a si mesmo do que o próprio Deus? Uma igreja que não faz distinção entre o mundo profano e o que é sagrado? Onde aquilo que é do mundo faz parte da cultura da igreja e é a coisa mais normal do mundo. As roupas do mundo, as músicas do mundo, o vocabulário do mundo introduzido dentro de uma igreja. E a gente diz: fulano é crente. Se não se converteu, se não nasceu de novo, ele pode ser um religioso, mas cristão ele não é. Jesus não vai buscar crente, gente, porque crente o diabo também é. Mas é o arrependimento das nossas vidas que vai trazer frutos de mudança. Nós podemos nos esconder atrás de qualquer folha de figueira, mas Deus nos vê. Eu estudo com pessoas crentes, que eu fico me perguntando qual é o conhecimento que essa pessoa tem de Deus. Porque ela fala de tudo, como se fosse uma pessoa que nunca teve um relacionamento com Jesus. E tudo que é do mundo é normal para a pessoa. Gente, quando você nasce de novo, você não consegue mais se adaptar ao mundo. As conversas do mundo já não são mais atrativas para você. Aí eu vejo um bando de gente que se converte, continua com a mesma linguagem do mundo. Os mesmos amigos do mundo fazem parte da sua vida. Você tem que questionar esse arrependimento. Pastor, eu vou deixar de ser amigo das pessoas? Não. Mas essas pessoas são seus colegas, não são seus amigos. Porque amigo é aquele que comunga. Jesus começou chamando os discípulos de servo, de alunos. Mas lá no capítulo 13, e eu quero dizer uma coisa para você. Hoje há uma banalização dessa palavra. Todo mundo é amigo de todo mundo. Deixa de bobagem, de infantilidade emocional. Porque não é todo mundo que são os nossos amigos. Jesus passou anos. E lá em João 13, ele vai abrir os seus lábios e dizer: já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Em nome da nossa carência emocional, a gente institui gente que nunca deveria ter instituído na nossa vida, considerando como melhores amigos. Nunca foram. Amigo comunga, amigo sofre junto, amigo divide, amigos não têm inveja. No dia que Neilton tirou, começaram as conquistas, e isso eu considero uma grande amizade. Porque no dia que eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, eu retrocedi para que ela continuasse. No dia em que Neilton recebeu o diploma da universidade, eu me alegrei com ela. No dia que ela chegou para mim e disse: olha, eu vou entrar na autoescola, eu fui a maior incentivadora e disse: estou junto com você. No dia que ela recebeu a carta de habilitação, eu me alegrei com ela. No dia que ela recebeu o carro, ele não vai ser meu porque eu não sei nem dirigir, mas eu vou me alegrar com ela. Amigos não têm inveja. Amigos não se sentem mal quando vê o outro melhor do que ele. Sabe por quê? Porque amigos de verdade aplaudem o sucesso do outro. Sabe, queridos, nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos sondar o nosso coração. Como é que a gente fica quando vê alguém com algo melhor que a gente? Eu quero fazer de tudo para ter também? Eu preciso celebrar a vitória do outro, me alegrar porque o outro está chegando aonde eu não cheguei. No dia que a apóstola Raquel disse: vou ungir Neilton, eu me alegrei por ela.
Me entristeço também, porque o ministério também não é fácil. Vou chorar junto também, né? Mas me alegrei por quê? Porque vejo Deus levando Neildes. Agora eu quero dizer isso para vocês. Tudo que Deus está fazendo é por um ato de obediência. Se eu não tivesse ouvido Deus e tivesse voltado aonde Ele mandou voltar, nada disso estaria acontecendo. Vocês entendem? Quando Deus me mandou voltar para Insegep, ninguém entendeu, muita gente ficou com raiva, muita gente falou mal, muita gente me criticou, mas eu levei as pedradas calada, porque sabia o que Deus tinha dito para mim. Hoje eu vejo o fruto da minha obediência, e o Senhor tem dito para mim, ainda não é a colheita, mais coisas virão. Amém? Então, amados, é tão precioso, porque você hoje pode caminhar debaixo de uma segurança de que nós estamos ouvindo a voz de Deus a respeito da liderança que Deus nos confiou. Nós sabemos para onde estamos indo. Essa palavra é bússola para nós. Amém? Eu me alegro por aqueles que dizem assim: pastora, aconteça o que acontecer, a gente está aqui levando vara, não é? Às vezes estamos em alto e em baixo, mas eu estou aqui. Sabe por quê, amados? Porque isso é aliança. Ou você acha que a aliançada não se arranha? Quantos maridos querem ir embora de casa? Quantas mulheres querem desaparecer da vida do marido? Não é assim. Mas eles vão. Por quê? Por causa de uma aliança. Nós precisamos entender que quando nós estamos no ministério, nós temos aliança com aquele lugar. E se eu tenho uma aliança com aquele lugar, agora imagine. Aí eu vou entrar no que a Regiane disse. Se você tem uma aliança com o marido, você vai deixar todo mundo falar do seu marido? Vai? Você deixa, irmãos? Deixa, Tati. As pessoas lá fora vêm falar mal do seu marido? Júnior não presta, Júnior é isso, Júnior é aquilo. Por que você deixa falar mal da sua igreja? Compreende? Nós temos uma aliança. Da minha apóstola ninguém fala não. Não é perfeita, e eu sei todos os defeitos dela. Vejo, não concordo com tudo, mas dela ninguém vai falar. Da minha igreja ninguém vai falar, porque eu tenho aliança. Amém. Compreende? Então nós precisamos ter aliança com a casa, com a família. Sua família pode ser a pior família do mundo, mas você tem que protegê-la. Não se junta com os outros para falar mal da família. Isso é feio, irmãos. Eu vou falar de arrependimento aqui. A gente precisa se arrepender, porque é um bando de marido falando mal da mulher para os outros. Um bando de mulher falando mal do marido para os outros. Está errado. Famílias se protegem. Amém? Qualquer crise que tem, é o joelho, é a oração, isso é maturidade. E se tem alguém que vai ser chamado, deve ser o pastor, para fazer a conciliação. Amém? Agora nós precisamos, hoje é dia de arrependimento e orgulho. Então vamos trabalhar no nosso coração. Eu já sondei pela manhã cedo. Senhor, tem tanta coisa no meu coração que eu preciso me arrepender. Então esse é um dia de sondar. Diga comigo, sondar. E ver o que é que nós precisamos alinhar com o Espírito. Diga, arrependimento foi o caminho e a pregação de Jesus principal. Arrependimento não é uma opção, irmãos, é uma ordem. Amém? É uma ordem. Então eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas expondo os problemas, expondo a vida para os outros. Fala para todo mundo. Expõe filho, expõe mulher. Essa minha mulher é assim, esse meu marido é assim. Gente, a gente tem que ter maturidade. A gente tem que guardar a imagem do outro. Porque vocês falam, mas depois está tudo bem em família. Mas quem ouve vai ficar com a mácula do outro na mente. Compreende? Então nunca mais. Ele já imaginou aqui. Regiane fala mal do Tiago para todo mundo. O Tiago está aqui tocando. Os irmãos que ouviram ela falar mal de Tiago estão aqui dizendo, está lá tocando, mas a mulher disse que ele é assim, que ele é assim, que é assim. Não é assim não? Então a gente precisa proteger o outro, guardar o outro na sua imagem. Amém? Diga comigo, o Evangelho
vem em forma de comando. E qual é o comando que Jesus dá? Eu não estou aqui dando vara em ninguém não, mas é instrução de como a gente deve proteger. Pastor, eu já errei tanto nisso. Não erre mais. Amém? Não erre mais. Nós precisamos guardar a nossa casa, guardar a nossa família. Se você ordena, se Jesus ordena que nós devemos nos arrepender, é porque é possível obedecer a esse mandamento. Se ele diz arrependei-vos, é porque esse princípio é tão importante quanto não matarás. Vocês conseguem entender o teor do peso do arrependimento? O Jesus que disse arrependei-vos é o mesmo peso, não matarás. Mas o Deus que diz arrependei-vos é o Deus que diz, porque sabe que nós temos condição de dar arrependimento. Amém? Diga, não é uma alternativa. Não é uma alternativa. É a única alternativa para a salvação. É uma opção, pastora, que eu tenho para ser salvo. Não, é a única. Sem arrependimento ninguém verá Deus. Sem arrependimento ninguém será salvo. Sem arrependimento ninguém entrará no céu, porque a porta do céu é permeada por arrependimento. Diga, não teremos desculpa no dia do julgamento. Quem vai ter aqui, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês como crentes aí no SEGEC, impropriar, se forem perder a salvação, a condenação de vocês vai ser maior do que qualquer outro crente de qualquer outra igreja. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Não pense, não se engane não, gente. Se você errar o caminho do céu, não haverá desculpa para você, porque todos os dias você ouve a palavra. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. Não haverá desculpa. Diga comigo, não haverá desculpa. Agora quem precisa se arrepender? Agora eu vou jogar a pergunta para vocês. Quem precisa se arrepender? Quem? Diga todos. Por quê? Por que todo mundo precisa se arrepender? Os irmãos lá atrás. Por que todos precisam se arrepender? Pastor, Anselmo. Todos vivem no mesmo pecado. Pessoal ali atrás. Por quê? Por que todos têm que se arrepender? Aqui, por quê? Diga comigo. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam se arrepender, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Diga, todos estão mortos espiritualmente. É por isso que é preciso perdão, é arrependimento, queridos, porque todos estão mortos. Todas as pessoas sem Cristo estão mortas no seu pecado. A voz que elas obedecem é a voz da sua própria carne. A Bíblia diz em Efésios 2:1: Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. O que ele está dizendo é que Ele nos trouxe vida quando nós estávamos mortos. Todo ser humano estava morto no pecado. E aí você vai dizer: eu não sou um cristão, mas eu não estou morto, eu ando, eu como. Não, você está separado da relação de Deus. Você fala com Deus como se fala com qualquer imagem, mas não tem relação pessoal com Deus, porque a relação é para filho. Qualquer pessoa pode falar com alguém na rua, mas nem todas as pessoas que você fala na rua são seus filhos. Eu falo com Deus, desculpa do povo. Eu falo com Deus na minha casa. Eu me comunico com Deus. E Ele fala com você? Ele é o seu pai? Você carrega a semente dele? Então, são perguntas que nós precisamos fazer constantemente. Diga comigo, ninguém é justo diante de Deus. Não há um justo sequer.
todos são culpados e condenados diante de Deus. Diga todos. Então, meu irmão, ninguém é livre aqui não. Ninguém, todos foram culpados. Todos os homens foram pecadores. Diga, todos são pecadores e separados de Deus pelo seu pecado. Agora vamos trabalhar a palavra arrependimento na sua definição. O que é arrependimento? Diga comigo, mudança, metanoia. Qual é a coisa mais próxima de metanoia que nós entendemos? Vamos pensar na lagarta. Todo mundo sabe que o processo da metamorfose, aquele cantor louco, né? O Raul Seixas, ele dizia que queria ser uma metamorfose ambulante, do que ser uma velha, ter uma opinião velha formada sobre tudo. A gente não vê cristão assim? Tem uma opinião velha sobre tudo, não muda por nada no mundo. Parece que eles não têm nem problema de autismo espiritual. Eles já têm uma incrustação na mente que diz assim: é assim, eu não consigo ver desse jeito, é assim que eu acredito. Nem o Espírito Santo muda essa pessoa. O processo com Deus, quem ouviu a apóstola Valnice no início, ouvindo a apóstola Valnice hoje, ela abriu a sua mente para muita coisa nova, que antes ela era fechada, porque o processo é de mudança. Ninguém estagna, o Espírito não é estagnado, irmãos. A Bíblia diz que no início do mundo o Espírito Santo estava pairando, movimentando sobre a face das águas. Aquele Espírito que desceu em Atos dos Apóstolos está operando na igreja hoje de modo operante e de forma diferente. Eu não posso esperar os mesmos moveres. Vocês entendem? Qual é a maior frustração da igreja? Porque antigamente a igreja foi visitada com avivamento e tem que ser de novo, e tem que ser de novo. O movimento de avivamento hoje vai ser outro. Deus vai levantar hoje uma geração de profetas e não mais aquela profecia que vinha direcionada para aquele momento, como foi no Antigo Testamento. Compreende? Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e falava aos profetas e trazia uma palavra. Novo Testamento, o Espírito da profecia veio. Deus é um Deus de movimentos. Deus não é estático. Amém? Então, amados, alguém que fica estático com uma única mentalidade, tem uma mentalidade de lagoa. O que acontece com a lagoa com a água parada? Junta o quê? Mosquito, lama, não é? Porque as águas precisam ser fluentes. Então eu preciso dizer a você que o processo da metamorfose não é fácil para borboleta. Se alguém perguntar à lagarta: você gostaria de deixar de ser lagarta para ser borboleta? O que você acha que ela ia dizer? Não quero. Por quê? Porque quando está perto do momento de transformação, aquela pele da lagarta que vai sendo destruída, isso é um processo de dor. Quando ela entra no casulo, ela já está no ápice da dor da transformação. É fácil para a lagarta? Não. Se ela conseguisse enxergar como que ela vai ser transformada, com certeza ela iria para o processo com muita alegria. Mas ela não enxerga a transformação, ela só está enxergando o processo. Será que você entende que Deus está falando com você hoje? Amém. Vocês estão no processo de transformação, de metamorfose, e não enxergam o que Deus está construindo depois. Tem muita lagarta aqui sendo transformada em borboleta, mas o processo dói. Para alçar voos, a gente vai sentir dor. Ô pastora, poderia ser diferente? Poderia, mas Deus conhece o nosso coração. Se Ele nos colocasse lá em cima, a gente seria serpentezinha voando. Entende? E serpente voando pisa todo mundo, mata todo mundo. Então os processos é um trabalhar de Deus no nosso coração. Se Deus nos desse tudo, irmãos, que nós quiséssemos, nós seríamos monstros. Uma criança que tudo que quer tem, é um monstro de egoísmo. O mundo gira em torno dela. Então às vezes o pai tem e vai ter que dizer para ele: espere, não é na sua hora, porque Deus vai fazer isso. Vocês entendem? Nós estamos no processo. Diga comigo: eu estou no processo. Agora eu não vou desistir de ser uma borboleta.
Não desista de ser uma borboleta, meu filho, ainda que o processo doa. Diga, arrependimento é mudança. É mudança de mente, é mudança de coração, é um novo entendimento provocado pela iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz arrependimento ao nosso coração. Porque enquanto Ele não trouxer, nós somos uma massa dura e difícil de sermos moldados. Porque a gente vê o problema na irmã Dedeia, na irmã Cleide, na irmã Gleice. A gente vê o problema em todo mundo, mas a gente não vê o problema no nosso coração. Quando a apóstola Valnice ministra sobre cura interior, ela diz: parte dos problemas que nós temos com os outros não são com os outros, é com o nosso coração. Porque nós fazemos leitura do outro a partir da nossa ferida. Você chega no lugar, já começa. Você viu? Eu entrei, saí, ninguém falou comigo. Você viu? Ninguém se importou comigo. Não é um problema que o outro não se importou com você. O problema é que você é uma pessoa carente. Compreende? E eu estou preparando um curso aqui sobre carência emocional. A gente precisa se libertar dessa doença. Isso é uma praga na nossa alma. Acho que foi Sibeli, né, que ganhou um livro sobre isso, né? Sobre carência emocional, né, Sibeli? E o livro destraça isso. Gente, que coisa horrível a gente viver carente da atenção, carente do amor dos outros, carente dos outros o tempo todo. Porque a gente vai se ferir. Ninguém pode nos suprir. Você pode ter uma pessoa do seu lado 24 horas lambendo você. Eu sei por experiência própria, ninguém nos supre. Só Deus pode nos suprir. E às vezes Deus vai precisar tirar todo mundo mesmo, para que você entenda: sou eu aquele que te curo. E a gente se revolta e fala mal e diz: aí, a igreja não quer saber de mim, ninguém quer saber de mim, eu estou aqui nessa solidão. É um processo. Porque Deus não quer que a gente fique nessas doenças emocionais. Ele quer nos trazer cura. Ele quer que a gente seja forte nele. Amém? Queridos, quando vocês olham: ah, pastora, a senhora não sabe da minha vida. E você sabe da minha? Você sabe o que é se sentir só? Você sabe o que é se sentir muitas vezes? Eu não tenho ninguém do meu lado fisicamente, mas eu tenho o Senhor. Ele é tudo que eu tenho. Eu viajo sozinha, eu enfrento a vida sozinha, eu enfrento as crises sozinha, eu passo o dia inteiro sozinha, eu resolvo as coisas sozinha. Às vezes eu procuro uma amiga para ir ao shopping, eu não tenho. Não é porque nem eu não quer, é porque ela trabalha o dia inteiro. E sabe com quem eu vou? Comigo mesmo. Chego no shopping, vou para a livraria, tomo um café, me refaço emocionalmente, vejo os livros, volto para casa renovada, para distrair a minha mente. Amém? Eu poderia aqui: ai, eu sou só, coitada de mim, ai, que vida solitária. Neide ainda ia, mas agora não consegue mais, coitada, com tanta demanda. A melhor companhia é a companhia do Espírito. Essa não vai embora, essa não se ausenta. E Ele quer nos fazer: ah, pastor, eu passei por isso sozinha. Sozinha como? Deus estava onde? Onde estava o Espírito Santo? Você não está só. Pastora, vai ficar só? Só não, meu filho. Eu estou sempre com Ele. Amém? As palavras que Jesus diz, diga comigo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A maior necessidade dos pecadores é ter os seus pecados apagados. Diga comigo: a maior necessidade. O que é que um pecador mais necessita? O que é que seus amigos que não são crentes mais necessitam? Ter os pecados perdoados. Às vezes a gente acha que eles precisam de companhia, né? Eles precisam de Jesus. É isso aí, Samuel. Coopera com a pregação, né? Então, eles precisam de Jesus. O arrependimento é uma atitude interna. Diga: interna. Alguém vê alguém se arrependendo? Vê? Não, é interna. Pastora, se arrependeu de verdade ou foi de mentira? Só o fruto vai poder dizer. Eu fico com o pé atrás quando eu vejo a pessoa dizendo: não se arrependeu não, ali é mentira. E você está no coração do outro. E você sabe o que é que Deus tem falado com o outro? Parece que a gente quer penetrar o coração das pessoas e dizer quem é bom, quem não é, quem
se arrepende, quem não se arrepende, porque só Deus conhece o coração das pessoas. E eu vou dizer algo para você: ninguém é incorrigível, não. Todo mundo é corrigível por Deus, todo mundo é digno de mudança, todo mundo merece credibilidade, todo mundo pode mudar. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: você pode. Você pode Causar mudanças maravilhosas na sua vida. Basta você querer. Basta você querer. Todo mundo pode mudar, amados. Amém? Quais são os elementos que compõem o arrependimento? Diga comigo: convicção. Onde o pecado é admitido. Eu admito que estou errado. Eu admito que não é esse o caminho. Eu admito que não é esse lugar. Então, essa convicção, diga comigo, a convicção é acompanhada de confissão. E o que é a confissão? Irmãos, a confissão é o processo mais doloroso para um cristão. Porque a confissão é admitir que Deus está certo, que o outro está certo e você está errado. Para quem tem estrutura de orgulho é fácil. A gente não gosta. A gente prefere dizer: bota embaixo do tapete. Mas não dá para seguir colocando coisa embaixo do tapete. A gente precisa resolver. Não é? Com Deus, a gente precisa alinhar o nosso coração com Deus. Diga comigo: convicção. Contrição e tristeza pelo pecado. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então nós precisamos sentir tristeza pelo pecado. Conversão, onde o pecado é abandonado. Diga comigo. Primeiro, diga comigo: convicção, acompanhado de confissão, tristeza pelo pecado e abandono do pecado. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Então é necessário ter essa consciência. Agora, você não pode abandonar um pecado e ficar sendo esmagado pelo diabo. Você já foi perdoado, já pediu perdão e fica ali os demônios no seu ouvido, as pessoas: você fez isso, você fez aquilo, você errou nisso, você errou naquilo. E você tem que aplicar o sangue de Jesus. Satanás, cala sua boca. O sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. Amém? Então é necessário uma postura enérgica diante dessa voz de condenação, porque em Cristo nós não temos condenação. Devemos abandonar o que queremos que Deus nos perdoe. Eu parei diante dessa frase. Devemos abandonar o que queremos que Deus nos perdoe. O que é que nós queremos que Deus nos perdoe? Precisamos abandonar. Então eu quero que Deus me perdoe de um vício, mas eu não abandono o vício. Eu preciso largar, para que Deus venha com a sua intervenção. Diga comigo: porque Jesus veio, você sabe? Diga comigo: chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio para isso. Jesus não veio para curar pessoas. Ele curou porque fazia parte da unção que estava sobre ele. Jesus não veio para libertar as pessoas. Ele libertou porque fazia parte da unção que estava sobre ele. Jesus veio para chamar, diga comigo, chamar pecadores ao arrependimento. Quem está cercando Jesus? Quem come com Jesus? Com quem Jesus fala? Com pecadores. Eu estava ouvindo Mateus e ouvindo quando Jesus diz aos fariseus em Mateus 23: vai ter gente que vai anteceder vocês no reino de Deus. As prostitutas, as meretrizes vão chegar primeiro do que vocês. Sabe por quê? Porque elas compreenderam o arrependimento e não vernizaram os atos com a religião. Arrependimento e fé são inseparáveis, irmão. Arrependimento é operado pelo poder convincente do Espírito, usando a palavra de Deus e provocando mudança de atitude, de ações, de comportamentos em nossa vida. Diga comigo: arrependimento é operado pelo Espírito Santo, mas ele usa essa palavra para operar o arrependimento. Sem palavra e Espírito, arrependimento não chega. Fé salvadora é a confiança. Diga comigo. Olha, quando a gente fala de fé, a gente fala de 4 níveis de fé, tá? Então nós temos a fé natural. Diga comigo, fé natural. Fé natural.
Isso aqui é ensinado pelo Kenneth Hagin lá nos anos 90, eu acho. Os primeiros livros do Kenneth Hagin que eu peguei na mão, eu descobri que havia 4 tipos de fé. Primeiro tipo de fé é a fé natural. Todo ser humano nasce com ela. Você acredita em alguma coisa. Tem gente que diz, não acredita em Deus não, acredita na planta, na terra, em alguma coisa. Todo ser humano vem com uma fé natural. Acredita em algo. Capacidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. Diga comigo, fé natural. Fé natural. Nós temos uma fé salvadora, que é essa fé que eu estou falando agora pela manhã. A fé salvadora, ela é operada pelo Espírito Santo em nosso coração para trazer salvação a nós. E essa é uma medida de fé que nós recebemos do próprio Deus. Diga comigo, a fé salvadora, nós recebemos de Deus para sermos salvos. Então, por onde ela é nutrida? De onde ela vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, é a fé salvadora. Mas nós temos um terceiro nível de fé, que é a fé sobrenatural. Diga comigo, fé sobrenatural. É a fé que opera milagres. É a fé que desencadeia o sobrenatural de Deus. É a fé que anda sobre as águas. É a fé que cura os enfermos. É a fé que limpa os leprosos. É essa fé operante de milagres, que estava na vida dos apóstolos e que está na vida de todo evangelista. Aí a gente fica com uma besteira. Por que na igreja hoje não tem mais cura, não tem mais isso, não tem mais aquilo? Querido, que nós estamos vivendo em outra época. Eu vou dizer algo para vocês. Tudo que a igreja primitiva viveu era necessário para que houvesse crença de que Jesus havia ressuscitado. Se não houvesse sinais, eles não iriam crer de forma nenhuma que Jesus havia ressuscitado e que aqueles homens estavam pregando a verdade. Pedro precisou levantar o coxo. Pessoas precisavam ser curadas ali, porque era necessário como apoio da fé. Agora, nós estamos vivendo na mesma época? Estamos? Mas o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma. Atos dos Apóstolos não é doutrina, é história. Eu não posso pegar Atos dos Apóstolos e transformá-lo numa doutrina bíblica, porque ele não é doutrinário, ele é um livro histórico. E a pior coisa que tem acontecido na nossa geração, eu vou dizer qual é. Pastores não deveriam ser pastores se não tivessem curso de teologia. E eu vou lhe dizer por quê. Porque a gente lê isso aqui e a gente não compreende. A gente precisa de uma hermenêutica para interpretar. A base o Espírito vai nos dar, mas a profundidade tem que ter hermenêutica, irmãos. Senão a gente vai pegar a Bíblia e dizer: pronto, Jesus lavou o pé dos discípulos, toda a igreja agora tem que passar pelo lava-pé. É para nós hoje? Mas por que os pastores fazem isso? Essa semana eu ouvi de um pastor que eu até gosto muito dele, o absurdo do absurdo dele dizer: irmãos, a mesa é o lugar da purificação, a mesa é o lugar da saúde. E ele está falando da ceia de Jesus, da ceia do Senhor. A mesa é o lugar em que você sai curado, a mesa é o lugar que você sai perdoado. Então não pense em ajustar a sua vida antes de chegar à mesa, porque na mesa você conserta tudo. Como que é? Você vai participar da ceia para consertar tudo na sua vida? Participa da mesa, impuro, pecador, criança, todo mundo, nem precisa ser batizado. Participa todo mundo, avacalha a ceia do Senhor, porque a mesa vai trazer cura. Vocês compreendem isso? Porque se você chegar à mesa com a compreensão de que você tem que orar, tem que jejuar, tem que se santificar, é religiosidade. Olha onde nós estamos. Como é que eu pego essa palavra e eu deturpo dessa maneira? O que é que uma criança entende para ser batizada? Criança tem consciência. Agora, como é que essa criança se aproxima da mesa do Senhor, sem ter discernimento do corpo e do sangue de Jesus e participa da mesa? Mas é esse evangelho que tem sido pregado.
Porque para que eu batize uma criança, eu preciso sentar com ela e dizer: o que é que você entende sobre a ceia do Senhor? E aqui eu quero pegar as crianças que têm 12 anos, 11 anos, porque hoje as crianças já não têm mais a consciência que tinha antigamente, não. Eu acho que nós precisamos repensar sobre 12 anos que a igreja colocou, né? Ah, vamos batizar as crianças com 12 anos. As crianças de 8 já sabem mais coisas do que eu. Vocês entendem? Passou de 7, tem consciência de céu e inferno. Então nós precisamos repensar algumas coisas. Quando é que eu posso sentar com uma criança e dizer para ela sobre a ceia do Senhor, sobre o que é batismo? Quando ela tem compreensão. Vocês entendem? Teve compreensão, ela tem que ser instruída e batizada. Agora ela não pode participar da ceia como se fosse qualquer coisa. Você entende? Então quando eu olho, cadê a Sofia? Está lá atrás? Quando eu olho para a Sofia, eu batizei Sofia com quantos anos, Fábio? 12 anos. A Sofia nunca foi uma menina profana. Sofia nunca amou o mundo. Sofia sempre foi reservada no canto dela, do jeitinho dela. Mas ela nunca foi uma menina que eu vi nela as expressões do mundo. Mas não é toda adolescente que é assim. Tem adolescente que os pais têm que puxar, porque se não vier na base do puxão, se desvia para o mundo. Ou não é? É assim. Porque o mundo, irmãos, está mal. E aí nós precisamos, como líderes, entender que as coisas não são avacalhadas. Isso aqui não é a ceia do Senhor, a mesa do Senhor não é um ambiente para atrair pessoas, mas é para conscientizar o que ela representa. Amém? O dia de ceia, eu ainda sou daquelas pessoas antigas que eu acredito que o dia de ceia é um dia que a gente precisa parar, refletir, pedir perdão, fazer um jejum, rever as nossas vidas. Por quê? Porque a gente não pode se aproximar desse local com o coração impuro. Porque não é comer pão, beber vinho, é algo sagrado. Compreende? Diga comigo: fé. Falei de 3 fés, não foi? 3 tipos de fé, né? E a última, que é a quarta fé, é o dom. É a fé como um dom. A fé como fruto do Espírito. Compreende? Então nós temos o dom na operação do milagre, que é a terceira, mas a quarta como fruto do Espírito, da fé. Então é aquilo que Paulo disse. E aí como é que eu posso distinguir, pastora? Sobrenatural eu me movo nos milagres. A fé como o fruto do Espírito é o estilo de vida de fé. Então Paulo disse: eu não ando por vista, mas eu ando por fé. O justo é chamado para viver pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então esse é o estilo de fé que é o fruto do Espírito, que deve fazer parte da minha vida. Amém? Você deve ter uma vida de fé. E a sua fé será medida pela sua fala. Pastor, eu tenho fé em Deus, mas quando está diante de um problema, o que é que você fala? Compreende? Crie, por isso eu falei. Crie, por isso confesso. A medida da fé é a confissão. Eu creio, eu confesso, eu falo, eu chamo a existência. Se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte: ergue-te daqui para lá, e assim vos será feito. Fé e fala e linguagem caminham junto. Nós precisamos ter a linguagem da fé. Olhe para quem está perto de você e diga: confesse a linguagem da fé. Você é curado, enriquecido, perdoado, livrado, protegido. Essa é a linguagem da fé. A linguagem da fé: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus. O diabo pode me apresentar um obstáculo, mas eu sei que em Cristo eu salto muralhas, em Cristo eu venço um exército, com Ele eu já venci. Então é essa a linguagem da fé. Amém? Diga comigo: linguagem da fé. E a quem Deus ordena que tenha essa linguagem de fé? Diga a todo crente. Fé não é fato histórico.
Fé não é, aconteceu na vida de fulano, aconteceu com não sei quem, eu ouvi um testemunho. Vocês têm que parar com isso. Fé não é apoiado no que os outros passaram. Fé é a nossa experiência. Pastora, fulano, eu estava ouvindo que fulano foi curado, que fulano foi não sei o que. E você? É a sua experiência com Deus. Eu não vou andar na fé dos outros, nem na oração dos outros. Eu vou viver na minha experiência. É a minha experiência com Deus, é a minha fé que opera em mim. Amém? Diga comigo, a fé não é um sentimento intelectual e nem emocional. Então eu acordei com os hormônios lá em cima, estou bem humorado, né? A oscilação do hormônio não está ruim, a dopamina está lá em cima, o meu cérebro está funcionando normal, então eu estou cheio de fé. E no outro dia que tudo isso cai, a minha fé precisa permanecer. O hormônio cai, mas a fé não. Dopamina cai, mas a fé permanece. Amém, irmãos? Então olha para o seu irmão e diga: receba a dopamina do Espírito, receba os hormônios controlados pelo Espírito para andar em fé. Quando o diabo apresenta uma dificuldade, você diz: eu creio, por isso falei, eu declaro que eu vou viver em fé. Amém? Eu vou viver em fé todos os dias da minha vida e não vou retroceder na fé. E para falar de fé, eu vou falar uma palavra aqui para vocês sobre, daqui a pouco eu chamo Neilson para falar sobre a festa do tabernáculo no próximo sábado. Nós vamos fazer a festa do tabernáculo lá fora, lá embaixo, tá? Vamos colocar